A paz do Senhor, falando EBD, e nestas feitas com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 3. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 18 de janeiro de 2026 e traz por tema o que é uma igreja relevante. Tá bem? O texto em apreço, o texto áureo, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 18. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu disse, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 18. Vamos para os objetivos da lição. Tá? O primeiro é expor o conceito bíblico de igreja. Tá? A ideia, o conceito, a doutrina, o ensino bíblico sobre o que é igreja. 2. Apresentar as características da igreja de Cristo. Veja que é um complemento. Não é de qualquer igreja, é da igreja de Cristo. O terceiro, explicar a diferença entre ser igreja e frequentar templos. A diferença, óbvio, grotescas, grandes, impossíveis de transpor. Tá? O que é ser igreja e ser um mero frequentador, assistente de culto, um frequentador de igreja. Então nós vamos falar sobre, estaremos presos, acondicionados, ancorados à ideia de relevância, da importância, o que é, né? O que é uma igreja relevante. Então vamos entender. O que faz uma igreja ser relevante? A quantidade de membros? Nós veremos que não. O tamanho, a suntuosidade dos templos? Também não. O que faz uma igreja ser relevante? Ser uma igreja da moda? Ser uma igreja dos tempos atuais? Ser uma igreja que expressa a sua espiritualidade em cores de parede? Também não. Então, o que é uma igreja relevante? Então, nós temos aqui. Vamos tentar ver isto dentro da lição. Está. Então, nós vamos tentar, eu, no meu caso, vou procurar trazer esta ideia de relevância, de uma igreja relevante. Através do quê? Das características. Mas quais características? As características da igreja de Cristo. Quer dizer, da igreja verdadeira. Existem muitas igrejas, muitas denominações, com as suas características. Todas elas representam as suas características, a sua identidade, o seu posicionamento no mundo. Revela que é uma igreja de Cristo? Nem todas. Como nós vamos conhecer o fruto? Pela árvore. Como é que nós conhecemos as plantações? Pelos seus manuais. Qual é o manual da igreja? As Sagradas Escrituras. Ora, tudo vai nos levar sempre ao ensinamento bíblico correto, verdadeiro, tá bem? Ortodoxo, de preferência, daquilo que representa uma igreja relevante, a sua apresentação, o seu posicionamento, através de características que demonstrarão que este povo, que esta igreja, ela é realmente uma igreja de Cristo, representa Cristo, ela expõe a vida de Cristo, ela manifesta a vida de Cristo através de suas características. Tá? Assim como um filho, ele vai expressar quem são seus pais, porque ele traz características, tanto da mãe quanto do pai. Talvez mais de um, talvez menos do outro, mas ele vai ser um composto de características do seu pai e da sua mãe, né? Dos seus genitores. Então,
Qual é a característica da igreja? É quando ela representa o maior número possível do quê? Do caráter de Cristo na sua existência. A partir desse momento, ela se torna relevante. Por que eu falei de quantidade? Na lição está escrito, veja, na lição está escrito na introdução que o número de cristãos, óbvio que nós vimos principalmente depois do bug do milênio, né, da virada do século, da virada do milênio, tá? havia aquela ideia de que transtornos aconteceriam. Antigamente, os mais velhos, eu era menino, eu escutava os meus pais, tá, os mais velhos, dizendo: de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Então, esta ideia, este conceito de que o ano 2000 traria, sei lá, não tanto coisas boas, mas uma grande quantidade de coisas ruins, fez com que as pessoas assimilassem isso com o frequentar uma igreja. E nós vimos que o movimento, veja, o inverso foi na pandemia que nós tivemos, infelizmente. Qual era o pensamento? As pessoas, como no bug do milênio, ficariam impressionadas e recorriam para Jesus. Foi o que aconteceu na virada do século, na virada do milênio, do ano 2000, né? 2001 seria a virada do milênio. Então, veja, houve uma avalanche, uma enxurrada, uma invasão de pessoas dentro das igrejas, lá no ano 2000. Já o inverso aconteceu agora, 2022, 2019, 2020, 21, 22, quer dizer, no auge, no pico daquela pandemia, as pessoas aproveitaram, tá, o isolamento e não voltaram. A maioria não voltou mais, não voltou. Mas vamos ficar com a questão deste retorno, né? Deste retorno, desta busca da igreja por aqueles que se sentiram ameaçados, se sentiram premidos, pressionados, temerosos pelo que poderia acontecer lá no começo do milênio, no começo do século, na virada do ano 2000. Então, veja, o crescimento de quantidade de pessoas que se declaram cristãs. Isso ocorreu em todas as áreas da sociedade, tá? Nas artes cênicas, pessoas de posse, pessoas, todo tipo de pessoa afluiu, correu para a igreja, se declarando cristãs. Seria bonito este aumento quantitativo da igreja se não fosse trágico. Trágico em que sentido? Mas, veja, há um crescimento da quantidade. Nós estamos falando de uma igreja relevante e eu chamei esta quantidade de irrelevante. Foi um aumento quantitativo irrelevante. Por quê? Só aumentou em números. E alguns também já foram, né? Já voltaram para o mundo, outros aproveitaram o momento difícil que nós passamos, também não voltaram mais, e assim sucessivamente. Veja, se declaram cristãs, mas que não seguem os princípios do Evangelho. O que isto quer nos dizer? Que eles vieram para a igreja, veja, na lição dos jovens, está escrito assim, que o amor de Deus não apenas alcança, mas ele transforma. Veja, estas pessoas declararam da boca para fora que são cristãs, mas não demonstraram a transformação que o amor, a palavra, a presença de Deus deveria surtir em suas vidas, que seria o quê? Seguirem os princípios do Evangelho. Quer dizer, trazerem características de Cristo para serem chamados de cristãos. Tá? É aquela vida do venha como está, fique como quiser e saia da maneira que você bem entender. Ora, quando nós temos um crescimento qualitativo, isto aqui, também os princípios do Evangelho, os princípios do reino,
As características da igreja, elas são visíveis na vida do cristão. Ele não precisa forçar nada, ele não precisa representar nada, ele simplesmente exala o bom perfume de Cristo. Quer dizer, ele vai refletir as características da igreja, tá bem? Os princípios do Evangelho, as características de um cidadão do reino de Deus, tá bem? Porém, veja, eu chamei de quantitativamente irrelevante porque só houve uma procura por causa do medo do que poderia acontecer. Porém, não permite-se que Deus transforme, que o amor de Deus transforme, coloque características da Igreja de Cristo em sua vida, para que ele, como igreja e fazendo parte da igreja, ele represente, ele demonstre a relevância da igreja na terra. E a igreja precisa mostrar a sua relevância na terra. Ela precisa demonstrar por que ela está aqui. Ela precisa mostrar para o que ela foi chamada. Como nós vamos ver no nome. Veja, o ponto de número 1 vai falar sobre o que é a igreja. Então, o que é uma igreja? Então, o que é uma igreja e ainda mais relevante? Então, vamos entender o que é uma igreja. A partir de um determinado tempo, nós passamos a chamar a igreja de igreja os templos onde nós nos reunimos. Tá? Está errado de tudo? Não. Está certo de tudo? Também não. Porque não é esta a ideia primária, primordial, prioritária que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, dentro do plano de salvação, ele queria que nós entendêssemos o que é a igreja. Ora, nós sabemos que a igreja, olha, espiritualmente, ela é a noiva de Cristo, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, ela é o astro reluzente em um mundo de trevas, como disse o apóstolo Pedro. Nós vamos ver figuras maravilhosas a respeito da igreja, da noiva do Cordeiro. Mas nós, muitas vezes, nos entendemos de forma equivocada. Então, o que é a igreja? É o templo onde a gente congrega. Outros vão dizer, não, a igreja sou eu. Totalmente errado? Não. Totalmente certo? Também não. Então, nós temos que entender, quando nós somos a igreja, e quando nós participamos da igreja como corpo de Cristo. Então, vamos lá. Qual a definição, o conceito que a Bíblia me apresenta de igreja? Vamos voltar aos rudimentos, né, dos ensinos, da teologia, da escola dominical. A palavra igreja é uma tradução do termo grego eclesia ou eclésia, como alguns dizem, né? E o que se refere a este termo? A reunião de um povo por convocação. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver isto acontecer com bastante frequência. A santa, já o saudoso missionário Davi Miranda, ele sempre falava santa convocação, a santa assembleia do povo, quer dizer, o ajuntamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver os grandes líderes convocando o povo, reunindo o povo por convocação. Tá? Não é quase uma intimação, mas uma responsabilidade dessas pessoas que são chamadas de lá para cá. A ideia dos tirados do mundo, dos chamados da Babilônia, fugiram da Babilônia e se refugiaram na igreja de Cristo. Então, é chamados de fora para dentro. Então, nós temos aqui, qual é esta referência? É a referência a uma reunião de um povo. Que povo é este? Quem é este povo? Este é o povo que vai morar no céu. Porém, veja, a palavra igreja, a tradução deste termo grego, me chama a atenção que não é meramente uma construção, que não é meramente um ajuntamento de crentes, mas uma santa convocação. O Antigo Testamento chama assim, uma santa assembleia, uma santa convocação
de um povo, povo de quem? O povo de Deus, para uma reunião. Então, quando precisava transmitir uma ordem, um mandato, algo da parte de Deus, convocava-se esta reunião, né? Convocava-se todos os povos. E aquele que estava ali, né? Uma hora foi Moisés, outra hora esteve Josué, outra hora esteve Esdras explanando a palavra perdida dentro do templo. Agora, perder a Bíblia dentro da casa de Deus é o cúmulo, né? É o cúmulo. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Então, o que é uma igreja relevante? É uma igreja que se reúne mediante uma santa convocação de Deus. Eu não estou indo meramente para uma reunião. Eu fui convocado por Deus. Eu fui chamado por Deus para fazer parte deste povo que agora vai se reunir em torno de Deus, da palavra de Deus, o dia de Deus, e que vai fazer o quê? Adorar este Deus. Tá? Então, nós vemos que o peso deste conceito vai nos levar muito além da nossa mera imaginação do que é uma igreja. Hoje, como eu já disse, tem-se a ideia de que igreja é um templo. Outro bate no peito e diz, a igreja sou eu, então eu não preciso ir no templo. São chamados de desigrejados. Mas veja bem, são duas ideias totalmente equivocadas. Tá? Eu sou a igreja e preciso fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Eu não posso me ausentar desta reunião, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. E não deixeis as vossas congregações, tá? A vossa congregação, convocação, a vossa reunião, a vossa assembleia, como é costume de muitos. Como é o costume de muitos. E hoje esta ideia, miseravelmente, está espalhada, faz parte da cultura da vida de muitos cristãos. Tá? De muitos cristãos. Que, infelizmente, ao invés de se reunirem por santa convocação, eles se separam para demonstrar que são santos. Se separam, se ausentam, se distanciam para mostrar que são melhor do que os outros. Ora, ideias equivocadamente erradas. Né? Ideias equivocadas. Entendemos por convocação, é um chamado. Tá? É um chamado do pastor? É um chamado da líder do círculo de oração? Não, é uma convocação feita por Deus. Fostes chamados. Quem nos chamou? Deus. Por isso é chamado de santa convocação. Tá? Então, eclesia ou eclésia se refere à reunião de um povo por convocação. Então, a palavra é igreja. Veja que igreja está com um I maiúsculo. Nós não estamos falando, quando eu falar da igreja local, eu vou explicitar. Quando eu estiver falando da igreja que vai morar no céu, da igreja santa, da igreja universal, da igreja una, eu vou falar do I maiúsculo. Tá bom? É a igreja cujo Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? É por isso que nós vemos a frase tão equivocadamente usada de que o pecado entra na igreja. Não, o pecado entra na igreja local. A igreja que vai morar no céu, o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele não está falando de denominação, mesmo porque quando Cristo falou sobre isso, a igreja, como nós conhecemos, não existia ainda. A reunião em templos e tudo mais. Tá bem? Então, ele está falando da igreja universal. Não a universal que nós temos aqui. Não. Está falando da igreja mundial. Também não é mundial. Deixa eu usar um termo aqui menos... É a igreja que será tirada de dentro das igrejas. De todos os povos, raças, tribos, línguas e nações.
tá? Independente da cor, independente do país, independente da sua nacionalidade, independente do seu idioma, independente da sua posição social, esta igreja será tirada de dentro da igreja. Então, uma igreja vai ficar e a outra igreja vai subir. Tá? Seria um erro nosso muito grande dizer assim, que das denominações todo mundo será salvo. De maneira nenhuma. Mas de dentro das denominações sairá a igreja, a noiva de Cristo. Aqueles que se manterem fiéis até o final. Aqueles que santificarem-se, aqueles que mudarem, que forem transformados, salvos genuinamente na presença bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a ideia de igreja, ela vai se tornando cada vez mais estreita, porque a nossa tendência é alargarmos os caminhos. A tendência de Deus é espremer, apertar os caminhos, capítulo 7 de Mateus, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. A porta é estreita, o caminho é apertado, do outro lado a porta é larga, o caminho é espaçoso, e é a comparação entre uma vida de futilidade, de vaidade, de pecado, e talvez até de um cristianismo superficial, para um cristianismo genuíno, tá bem? Para uma igreja eterna, para a igreja que vai morar no céu. Qual é o caminho dela? A porta estreita e o caminho apertado. Esta é a igreja que vai morar no céu. Mas nós estamos, nos dias de hoje, procurando as facilidades, tanto no servir a Deus, quanto as facilidades que o mundo nos oferece. E nós queremos ser igreja desta maneira. E nós queremos igrejas, no sentido de denominações, também que nos apresente isto, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos satisfaz, aquilo que conforta, tá, o nosso ego. Não exige de nós transformação, não exige de nós nenhum tipo de mudança. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, uma igreja relevante, dentro das suas características, qual é a primeira característica que nós aprendemos? Que a igreja é a reunião de um povo por convocação. Convocação de quem? Convocados por Deus, chamados. Veja, quando o anjo vai buscar Ló e sua família, o que ele diz? Escapa-te pela tua vida. Tá? É fugir sem olhar para trás. E nos reunirmos a um povo que foi chamado por convocação de Deus. E termos por felizes, porque fomos convocados também. Fomos convocados também para esta reunião, Então, nós somos chamados de igreja, e a igreja representa ou se refere a isto. A reunião, se você olhar para o Antigo Testamento, como eu já expus, a mesma coisa. Quando o Verbo encarnou, Jesus Cristo esteve entre nós 3 anos e meio, também convocava o povo a estar com ele, a acompanhá-lo, a ouvi-lo, a assimilar sua doutrina, os seus ensinamentos, e hoje nós somos convocados por Deus, mediante o seu Espírito Santo habitando em nós, para quê? Para que nós, ao invés de pendermos para a carne, nós vamos pender para o Espírito, para as coisas. E pender para as coisas do Espírito é fazer o quê? É fazer parte da igreja. É ele nos chamar lá da grande Babilônia, do mundo, e nos trazer a sua santa presença. Aí sim, nós fomos chamados, para isto fomos chamados, para quê? Para fazermos parte deste povo que se reúne por convocação. Né? Como eu já disse, o saudoso missionário, ele sempre usava este termo, santa convocação, santa assembleia do povo de Deus, santa reunião do povo de Deus. Bem, no ponto de número 2.1, nós falamos do que é a igreja, ainda que bem resumidamente, é mais uma lembrança, porque nós vemos constantemente esta palavra eclésia, esta ideia de igreja, chamados para fora, foge, escapa-te pela tua vida. Tá bem? No ponto de número 2, nós vamos ver a natureza desta igreja. Tá? Quais são as características?
como ele se apresenta. Ponto 2.1, nós vamos falar da igreja como edifício, como uma construção. O que isto faz? Esta declaração faz referência a um princípio. Nós estamos falando bastante sobre princípio. A caneta nova, tá? Novinha. Então, a ponta ainda não está... É que nem aquela Bíblia que não descola as folhas, tão nova. Mas ela não pode ficar assim. Você tem que usá-la para descolar. Então, daqui uns dias, talvez a ponta esteja numa espessura aqui, num milímetro considerável. Então, o princípio básico da construção. Veja, quando nós analisamos um termo, um conceito, o que nós precisamos ter deste conceito? A sua ideia principal. O que ele quer dizer, o que ela quer dizer, o que este termo, o que este conceito me ensina, qual é o fundamento, a natureza deste conceito. Então, veja, a declaração de que a igreja é um edifício, uma construção, faz referência a um princípio básico da construção. Qual princípio básico é esse? Então, se nós estamos falando do quê? Nós estamos falando toda a construção. Vamos lembrar? Eu falo sempre isso. A construção, ela começa pelo teto, pelo telhado, pelo forro, ou ela começa pelo alicerce? Então, chegamos à conclusão que o princípio básico da construção é o seu fundamento, é o seu alicerce. Tá bem? É sobre onde este edifício será levantado. Tá bem? Então, toda edificação precisa ter um fundamento. Assim também na nossa vida espiritual, como edifício, nós precisamos buscar biblicamente os fundamentos para que esta nossa construção, este nosso edifício, não venha a ruir. A Bíblia é muito clara quando ela nos expressa sobre o edifício, ou falando do edifício que é construído sobre a areia e o edifício que é construído sobre a rocha. Veja, nós temos dois tipos de fundamentos. Tá? Vamos escrever essa aqui, que ela está um pouco mais acostumada. Então, nós temos o primeiro fundamento, que é a areia. E nós temos o segundo fundamento dentro da Escritura, que é a rocha. Veja. Então, se o princípio básico da construção é que toda edificação precisa ter um fundamento, o nosso edifício espiritual, a nossa vida espiritual, ela também deve ser levantada, edificada, construída, erguida sobre o fundamento. Tá? Mas aí nós precisamos também escolher qual será o fundamento, qual será o nosso alicerce, a areia ou a rocha. Veja, lembrando que sobre a areia, qualquer enxurrada vai levar areia embora. Ventania, como a base é areia, logo o edifício todo ele é frágil. Então, determinadas intempéries, determinadas calamidades naturais, elas não precisam dar propriamente nesta base. Por quê? O que está sobre ela está totalmente debaixo de perigo. Por quê? Se o vento, se a água, se o que for, der neste edifício, nesta construção fundamentada sobre a areia, ela vai rachar, ela vai quebrar, ela vai desmoronar. A segunda opção, nós temos uma rocha, tá bem? Que a Bíblia nos diz. Ora, quando falamos de rocha, nós estamos falando de algo maciço, tá? De uma formação geológica maciça, é uma rocha, é um lajedo, como diz o nordestino, é uma pedra gigante. E você edificando sobre ela, o que vai acontecer? Se os problemas vierem direto no alicerce, que é uma rocha e não areia, o que vai acontecer? Nada. Porque a única coisa que acontece são
através da passagem do tempo, a corrosão. Mas é muito, veja, existem corrosões gigantescas, mas existem corrosões em formações rochosas que são quase insignificantes. Quer dizer, ela é resistente a tudo. Obviamente, a construção edificada sobre ela, e sabendo a construção, né, que não seja de palha, de madeira ou de alguma coisa perecível, mas ouro, prata, bronze, como diz as Escrituras, tudo que vier contra esta edificação, contra esta construção, não vai agir, né? Talvez só a cisma, o medo, né? O vento assusta. As chuvas de granizo, as chuvas de... a gente chama chuva de vento, né? Chuva de vento, isso vai nos trazer um certo receio. Mas o que nos dá confiança é o alicerce. E Paulo, ele identifica, tá? Veja, como nós temos aqui, identifica a igreja como edifício. E se a igreja está edificada sobre Cristo, que é a rocha, o que vai acontecer com ela? Nada, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tá bem? Outra coisa que nós precisamos ter a respeito do fundamento, a qualidade. Então, nós temos duas qualidades. Vamos voltar aqui, areia e rocha. Então, o que determina a segurança, a estabilidade e o tamanho daquilo que está sendo construído? A qualidade do fundamento. Areia, veja, transmite segurança? Não. Estabilidade? Não. E o que é que eu posso construir sobre areia? Ora, ainda que esteja em fase de construção. Se for sobre areia, o que é que vai acontecer? Um pavimento ainda vai, 2 pavimentos ela já começa, ou ela vai pender para um lado, para o outro, vai começar a aparecer rachaduras. 3 pavimentos, então, nem pensar. Nem pensar. E isto fala da qualidade. Se o alicerce é bem feito, bem estruturado, com sapatas, com vigas, a massa, o cimento, o concreto bem preparado, de preferência usinada, isso mostra a qualidade, demonstra a qualidade do alicerce. E quando eu olho para esta qualidade, o que acontece? Determina a segurança. Talvez me assuste, né, o movimento lá fora, mas eu sei que o meu edifício está seguro. Ele está estabilizado e eu posso edificar um maior número de andares ou o tamanho da construção que for necessário, porque me dá segurança. O que me dá segurança? A qualidade do fundamento. Na vida espiritual também é assim. Quantos edifícios nós vimos desmoronar? Quantas construções espirituais não resistiram? Não resistiram ao tempo, não resistiram às intempéries, não resistiram a nada. Enquanto outros simplesmente passam tempos, décadas, passam muitas décadas e ela está ali firme. Está ali firme. Às vezes a construção é simples, mas o fundamento é muito sólido. E quem é este fundamento? Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Então, veja, aqui eu comparei que a qualidade, então, ela é diferente de quantidade. Por quê? Porque a quantidade, o que ela expressa? O que ele expressa? Segurança, estabilidade e o tamanho do edifício que eu vou construir sobre este alicerce, sobre este alicerce. Tá bom? Agora, se eu sei nada melhor, ninguém melhor para saber o que ele pode fazer do que o dono. Porque foi ele quem forneceu o material para aquele alicerce. E alguns, minha mãe dizia assim, quem faz luxo, padece o bucho. Quer dizer, no intuito de economizar algumas patacas, algumas moedas, o que é que ele faz? Ele simplesmente abre mão da qualidade do alicerce. Muitos cristãos fazem isso. Agora, olhando para o ponto espiritual, quantas vezes nós barateamos o alicerce da nossa construção,
desprezando a qualidade do fundamento, sabe? Quando nós preferimos mais os padrões, os valores, os princípios mundanos do que valores, princípios do reino de Deus eterno, que é o que vai fundamentar, solidificar, cimentar, pavimentar, alicerçar a nossa construção espiritual. Ora, então, veja, espiritualmente falando, a qualidade do meu fundamento tem que ser excelente. Por quê? Me dá segurança, me dá estabilidade e eu posso construir o tamanho que eu quiser. Tá? Conforme Deus vai me capacitando, melhorando, eu vou aumentando o meu edifício espiritual, a minha vida espiritual, sabendo que o alicerce, ele está bem seguro, ele está bem feito. Então eu não preciso temer, eu posso construir, eu posso edificar. Tá bem? Então nós falamos da declaração da igreja como um edifício. Tá? E o que eu achei interessante é isto aqui. Então, meu querido irmão, não faça luxo, não queira coisa barata para ser o alicerce da sua vida espiritual. Porque da sua vida espiritual depende a sua casa, depende a igreja que você congrega ou dirige, depende a sua vida lá fora. As suas relações interpessoais dependem disso aqui. Tá bem? E na hora de construir o alicerce, você prefere o quê? Quantidade ou qualidade? Às vezes eu posso construir, vamos lá, vamos dividir em cômodos. Eu posso dividir o meu edifício num alicerce para 3 cômodos, ou para 3 andares. Tá? Mas o alicerce, o que eu economizei aqui, o alicerce está muito bem estruturado. Ou eu vou pela quantidade, faço um alicerce meia boca e faço um edifício, tento construir um edifício que chame a atenção das pessoas, mas a qualidade do meu alicerce será ruim. E eu posso esperar a ruína também da minha construção. A segunda natureza da igreja exposta por Paulo é a igreja como corpo de Cristo. Então nós temos esta definição como edifício, e agora como corpo de Cristo. O que é o corpo? É só olhar para nós. Isto é um corpo. Tá? Há definições para a palavra corpo diferentes? Sim, mas eu tenho que entender o contexto que está inserido a palavra. Então, aqui no caso, corpo é a igreja de Cristo, que representa, que é comparado ao corpo humano. Tá bem? Quando nós olhamos para o corpo, qual é a definição? Cabeça, tronco e membros. Membros inferiores e membros superiores. Tá bem? Nós temos os órgãos internos e nós temos a cabeça, que é o que controla, que é o que comanda, tá? Que é o que direciona, através do quê? Do pensamento, lembra? Pensamento, vontade e sentimentos. Tá bem? Tudo isto está localizado na cabeça. Então, a comparação do apóstolo Paulo entre a igreja de Cristo e o corpo, comunica-nos que faz parte da essência, veja, da natureza, das características da igreja, o que? A diversidade, a unidade. Veja, há uma coisa complicada aqui, que precisa nós dependemos do Espírito Santo. Veja, dentro da diversidade, olhe para um casamento, são 2 pessoas diversas, diferentes. De quando em vez dá uma certa ruga. Agora imagina uma igreja cheia, composta, algumas de centenas, outras de milhares de pessoas. E que vai morar no céu são milhões e milhões, milhares e milhares, como diz o Apocalipse. Então, olha, a essência da igreja, quer dizer, a diversidade, a unidade e a interdependência entre cada membro. Então, vamos lá. A comparação do apóstolo Paulo entre a igreja de Cristo e o corpo.
Tá? Então, eu falei do corpo humano: cabeça, tronco e membros. Membros inferiores, membros superiores. Tá bem? Quando comparamos a Igreja de Cristo como um corpo, como um organismo, quem são os membros do corpo? Somos nós, cada um de nós. Veja, assim como no corpo há uma diversidade de membros e diversidade de funções destes membros, da igreja também, cada um de nós fazemos parte do corpo. E cada um de nós temos uma função dentro deste corpo. Tá bem? Porém, nos lembramos que quem é a cabeça da igreja de Cristo como corpo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, eu estou movimentando os meus braços. São movimentos involuntários? Não. Veja, eu estou pensando. Da onde está vindo, então, estes movimentos? Da cabeça. Estou marchando. Eu pensei em fazer isto. Veja, então, é involuntário? Não. De onde partiu este comando? Da cabeça, lógico, do cérebro. Não é da caixa craniana, mas do cérebro. Então, quando eu penso em Cristo como a cabeça da igreja, eu estou pensando em Cristo como a mente que faz com que este corpo realize movimentos segundo a sua vontade. Ora, e dentro deste pensamento, cada um de nós somos um membro e temos uma função. Deus vai nos utilizar conforme a sua vontade. Tá? E também não somos independentes. Estamos ligados à cabeça. Obviamente que estes movimentos que nós vamos realizar, o que devemos pensar? Que eles precisam partir da mente, da igreja como um corpo, organismo. Quem é a cabeça é Cristo. Então, este corpo, igreja, ela não pode se movimentar. A sua funcionalidade, ela não pode estar desligada da pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá bem? Pelo contrário, tem que estar intimamente ligada a esta parte do corpo que é a cabeça. Tá? Então, a essência, a parte da essência da igreja, a diversidade, a unidade e a interdependência. Então, quando eu olho para a igreja como um organismo vivo, como um corpo, veja que eu tenho que pôr aqui que é um organismo vivo. Tá? Eu tenho que pensar o quê? Primeiro, ela é diversificada quanto aos seus membros, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Tem tudo isto aqui? Não. Todos falamos português, todos somos brasileiros, todos nascemos, muitos de nós nascemos no mesmo estado. Então, a diversidade aqui é só de pessoas. Mas existem lugares que você vai que há várias, as diversidades são muitas. São nacionalidades, são idiomas, tá? São culturas, são alimentações, tudo é diferente. Então, nós estamos falando da igreja que vai morar no céu. A Universal, para não ficar confundindo, a Universal Assembleia dos Santos. Tá? Continuando nesta ideia, comunica-nos quem faz parte da essência da igreja a unidade. Apesar de sermos totalmente diferentes, a igreja é una. A igreja é única. A igreja é uma só. Tá? Que é a igreja que vai morar no céu. Tá bem? Então, eu tenho na essência da igreja a diversidade, mas dentro da diversidade eu tenho a unidade. A igreja tem que ser uma só. Um só pensamento, um só motivo, um só propósito, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas também eu tenho que pensar na interdependência. Quer dizer, há uma diversidade de membros, há uma unidade, dentro desta unidade há uma dependência entre todos.
Veja, este dedo, ele não pode operar sozinho. Se eu vou pegar alguma coisa, veja, eu preciso dos 5 dedos. Posso não ter, por algum problema, ou por alguma ocasião, todos os membros? Posso não ter. Veja que a pegada, vamos dizer que eu não tenho o polegar. Veja que a arte de pegar, ela já vai ser limitada. Porque ao tocar, ao pegar alguma coisa, o que meu cérebro já imagina? Ploc, abarcar com todos os dedos. Porque aqui tem segurança. Então, agora imagina não ter 2. Veja, vai limitando a função, vai limitando. Por isso que um precisa do outro. Então, um dedo precisa do outro, a mão precisa dos dedos, o carpo, o metacarpo, o punho precisa ser completo, o antebraço precisa do braço, assim como o braço precisa do antebraço. Você pode ter o braço. Se você não tiver o antebraço, consequentemente, daqui para baixo, os seus movimentos serão bastante limitados. Tá? A função do braço será extremamente limitada. Tá? Quando eu olho para os membros inferiores, eu preciso do pé. Se eu não tiver do joelho para baixo, o que vai acontecer? Eu estou falando de interdependência, eu não estou falando de alguns, infelizmente, por isso ou por aquilo, foram desprovidos destas partes. Estão desprovidos. Mas, graças a Deus, que a modernidade, né? Então, supre, em parte, alguma destas necessidades. Então, eu tenho que pensar na interdependência. Então, quando Paulo compara a igreja com o corpo, ele está dizendo, olha, a igreja é diversificada, assim como o corpo tem vários membros. Veja, só nas mãos nós temos 10 dedos. Se juntarmos os pés, teremos 10 dedos. Aí, se você for distinguir cada um deles, no dedo, falinge, falingite, falingeta, carpo, metacarpo, punho, e assim vai. Quer dizer, você olha o simples, cabeça, tronco e membros. Simples demais. Mas se eu começar a pensar, veja, na cabeça eu tenho a massa encefálica, que é o cérebro. Na cabeça eu tenho o rosto. Eu tenho 1, 2, 3 sentidos. O olfato, 4. O olfato, o paladar, a visão e a audição. Está tudo aqui. Só fica o tato por lá de fora que está nas mãos. Tá? Nas mãos. É onde nós... Veja, eu posso sentir. Se eu pisar descalço em determinado... Eu vou sentir. Mas a mão, eu sinto e reconheço o que é que está na minha mão. O tato, este sentimento, né, de tatear, de tocar, de reconhecer. Veja que a pessoa que tem... como que eu posso chamar para não ser ofensivo? A pessoa desprovida de visão, da visão, com o que ele reconhece as coisas? Com as mãos. Como é que ele reconhece? Ouvindo. Opa, essa voz eu conheço, é de fulano de tal. Tá bem? E se ele quer conhecer um rosto, ele vai tatear este rosto. Ele vai tocar neste rosto para guardar na mente o formato, características deste corpo. Então, veja, não é tão fácil falar da igreja. Não é tão fácil falar igreja. Tá? Consequentemente, também não é tão fácil viver igreja. Então, a interdependência me diz o quê? Que cada um depende do outro, independente da posição, independente de quem você é, ou de quem você acha que você é. Se você faz parte do corpo de Cristo, você depende, você precisa do outro membro, você precisa do outro irmão, você precisa de outros para trabalhar. A igreja, porque ela é una, ela não funciona sozinha. Tá bem? Então, nós estamos falando da igreja como organismo vivo. Aqui nós falamos da igreja como
uma construção e trouxemos o princípio básico da construção. Se estamos falando de básico, estamos falando de base. Qual é a base da construção? O alicerce. Lógico. Tem outras coisas? Tem. Você precisa de um solo estável, você não pode estar em cima de um aterro. Se você construir em cima de um aterro, o que vai acontecer? As estacas que terão profundidades muito grandes. Por quê? O aterro ele é composto sei lá, de todo tipo de material. Por isso se chama aterro. Então lá se joga resto de construção, resto disso, terras trazidas de outros lugares. Quer dizer, não é uma base sólida para você construir o seu alicerce. Então você vai ter que colocar estacas ali que vão alcançar, até ela alcançar, tem estacas que dá 10, 12 metros, até alcançar o solo original, antes do aterramento, antes do aterro. E aí sim você vai partir. Não deixa de ser um alicerce. Tá? Então veja que a ideia ela é bem ampla, ela é bem complexa quando falamos de construção. Poderíamos citar mais coisas, mas o tempo já está indo. Quando compara com o corpo, ele vai trazer todas as especificações dos órgãos, dos membros desse corpo. E espiritualmente aplicá-la à igreja. Tá? Com um adendo. A cabeça deste corpo não pode ser eu. Tem que ser Cristo. Não pode ser você. Não podemos ser nós. Tem que ser Cristo. Porque este corpo será direcionado, norteado por princípios de Cristo, pela ética de Cristo. Será dirigido pela ética do reino de Deus. Quando Cristo é a cabeça, tá? Do corpo. Vamos para o ponto de número 3 e último, que diz assim: as características da igreja. Então, nós falamos sobre a definição de igreja, nós fizemos comparações para nos trazer a ideia real do que é a igreja, e agora nós vamos falar das características da composição desta igreja, dos componentes que demonstram que ela é uma igreja e que ela é também relevante, as características. Então, primeira característica que nós temos no ponto de número 3, a igreja de Cristo se diferencia do mundo porque mantém a sua identidade bíblica. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que mantém a identidade bíblica. Quer dizer, toda a sua identificação, o seu RG é bíblico. Tá bem? Toda a sua funcionalidade, todo o seu funcionamento, toda a sua operosidade, ela é bíblica. Tá bem? Então, o RG desta igreja, ela é o quê? A Bíblia. Quando a igreja mantém a sua identificação bíblica, a sua identificação com Cristo, a sua identificação com o reino de Deus, ela automaticamente ela se mostra, ela se apresenta, ela se revela diferente do mundo. Diferente do mundo. Então, só tem, primeiramente, uma maneira de eu me diferenciar do mundo. É mantendo a minha identidade bíblica, a minha identificação bíblica. Preceitos, os valores, a ética do reino de Deus. Então, quando eu me apresento como um cidadão do reino de Deus, eu apresento, quando alguém me pedir um documento, qual que vai ser a minha identidade? A minha identidade é bíblica. A minha identidade é bíblica. Tá? Todas as informações que a pessoa vai ler em mim, todas elas estarão ligadas à Bíblia, aos seus preceitos, aos seus mandamentos, aos seus valores, à sua moral, à sua ética, como nós falamos em outras aulas. Tá bem? E também a igreja verdadeira, aqui ela diferencia do mundo, mostrando uma identidade bíblica. Aqui ela se mostra verdadeira como? Quando ela é conhecida por sua obediência e semelhança com Cristo. Tá? Sua obediência, tanto à palavra de Deus quanto a Deus.
e esta igreja se assemelha a Cristo. Veja, ela tem as características. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós imitamos a Cristo, nós somos cópias de Cristo. Tá bem? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, veja, nós imitamos Cristo, nós copiamos a Cristo. Então, a igreja verdadeira, ela é obediente e ela se assemelha, ou a semelhança dela, com Cristo. Ela se parece com Cristo. Aqui está falando da igreja. Agora nós podemos falar da igreja que vai morar no céu e da igreja local. A igreja precisa ser obediente e semelhante a Cristo. Se você nota uma igreja e você chega lá e ele diz assim, vamos lá, algumas frases que a gente ouve no decorrer da vida. Meu pastor é Jesus Cristo. Maravilha. Então, ele completa. Eu não preciso obedecer os homens, genuinamente constituídos por Deus como pastores, como líderes, como aqueles que vão tomar conta de nós. Ideia equivocada. Ideia equivocada. Veja, quando falamos de obediência, semelhança com Cristo, nós precisamos lembrar do ministério de Cristo, que em tudo ele foi obediente. Mesmo sendo Deus, ele foi obediente a Deus. Mesmo Cristo sendo Deus. Então, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Cristo foi obediente tanto à justiça de Deus, à justiça terrena e ao próprio Deus, como deve ser a nossa obediência? E a semelhança de Cristo com o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, eu estou convosco há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Jesus Cristo apresentava as semelhanças, as características de Deus. Então, nós precisamos ser uma cópia de Cristo. Então, a verdadeira igreja, ela é obediente, ela se parece com Cristo e ela se sujeita às Escrituras. Tá? Uma outra frase que nós ouvimos muito, né, infelizmente, na vida de muitas pessoas, que a Bíblia, ela não é a verdade, ela contém a verdade. Tá? Me mostra na Bíblia onde isso está escrito. Quando Deus falar comigo, nós estamos tirando toda a suficiência das Escrituras quando nós usamos estas frases. Tá? Mas a verdadeira igreja que vai morar no céu, ela é conhecida pela obediência e semelhança com Cristo e por sua sujeição, tá, às Escrituras. Mas o que mais nós vemos nos dias de hoje é isto, infelizmente. São estas frases. Alguns dizem que foi um livro escrito por homens, tá? Não é, que é um número, cerca de 40 homens, tá? Cerca de 1.600 anos. Ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo Testamento. Perfazendo 66 livros. Quando Paulo ensina, ele diz que as Escrituras é divinamente inspirada, quer dizer, Deus inspirou esses 40 homens por cerca de 1.600 anos para escrever o Antigo e o Novo Testamento e fechar este caminho. Tá bem? Sendo o seu último livro, o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Obviamente que para fechá-lo, escrevê-lo, vai levar um pouco mais de tempo. Mas está fechado aqui em Apocalipse. Tá bem? Cerca de 90, 95 depois de Cristo. Se eu estiver errado, me desculpe. Tá bom? Então, veja, a verdadeira igreja de Cristo, ela é conhecida. Ela se diferencia. Então, veja, a igreja, para ser relevante, ela tem que ser diferente e tem que ser verdadeira. Nós temos a diferença, nós temos a verdadeira. Da igreja que é relevante, quer dizer, da igreja que faz a diferença. Da igreja que mostra quem ela verdadeiramente é. E nós precisamos nos ater a isso. Também nós falamos sobre
o que é uma igreja relevante. Espero ter conseguido. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.